Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gegin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje eu vou trazer dois assuntos, certo? Um que é relacionado ao nosso grupo de estudos e ao exercício que foi solicitado essa semana, que é a questão da observação, e o outro assunto é baseado em debates que aconteceram no nosso grupo do WhatsApp da Imperium Fortuna, ou grupo aberto, que é sobre o vampirismo em si. Lembrando que nós falamos então um pouco sobre o vampirismo, né, durante a nossa aula do nosso grupo. Então, por conta disso, a gente consegue encaixar o exercício de visualização, certo? Com os efeitos que o vampirismo em si, dependendo se ele existe ou não, podem ocorrer, né, com a pessoa que está sofrendo os ataques, vamos colocar assim. Mas antes de começar com o nosso tema, eu quero lembrar sempre que nós temos o nosso grupo, né, de estudos, que toda quarta-feira a gente tem aula 22 horas, a primeira turma já está fechada. Porém, se alguém tiver interesse em participar do grupo de estudos, uma segunda turma será aberta provavelmente no começo do mês que vem, certo? Os dados, etc., tudo vão estar na descrição do grupo. E lembrando sempre que a gente está no nosso Spotify, a gente está no Facebook, no Instagram e no YouTube. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever, de dar like, compartilhar, para que a plataforma saiba que vocês estão gostando do conteúdo e possa passar para outras pessoas, para que a gente cresça ainda mais. Então vamos começar a falar disso. Vampirismo, cara. Vampirismo é um tema um pouco complicado de se falar, porque existe muita romantização em volta dele, tudo muito graças às grandes histórias que a gente tem cinematográficas sobre vampiros, etc. Porém, mitologicamente, vamos botar assim, e até alguns registros históricos europeus, eles citam vampiros, né? E os vampiros, eles se tornaram bonitos de uma época para frente. Antes disso, os vampiros, eles não eram considerados algo bonito e sedutor como muitas pessoas atualmente têm pintado eles, certo? Então, por exemplo, um dos primeiros relatos de encontrar o corpo de um vampiro foi que encontraram um cadáver de uma mulher que foi considerada bruxa, e no corpo dela tinha um tijolo enfiado dentro da boca dela e amarrado com correntes. Por quê? Porque eles acreditavam que o vampiro, na verdade, era uma espécie de demônio e que, mesmo depois de morto e enterrado, ele iria levantar da sua cova e iria tentar morder pessoas. Então, acredito que, para facilitar a vida do coveiro que fosse atacado, eles meteram um tijolo dentro da boca da mulher, porque se ela fosse tentar morder, ela não conseguiria, né? Então, vocês percebam que, apesar de muitas pessoas considerarem o vampiro que morde, ou seja, o vampiro sanguíneo, né, predador e tal, como um item de folclore, né, um item folclórico, vamos botar assim como todas, tipo mula sem cabeça, Baba Yaga e coisas do tipo, algumas pessoas consideravam como se fosse algo realmente real, né? Em alguns períodos acreditava-se, né, que o vampirismo podia ser praticado para que as pessoas pudessem permanecer jovens durante mais tempo. Que nós sabemos que é uma grande baboseira, sacou? Ninguém vai ficar mais jovem bebendo sangue dos outros, na verdade vai passar mal pra caralho, né? E esse tipo de prática ficou famosa, né, com a história de vampiro Vlad Tepes, e que na verdade a esposa dele, ou era a cunhada dele, tomava banho em sangue de criadas, e aí a banheira dela foi leiloada. Entendam, essas figuras são figuras folclóricas. Por quê? Se você quer demonizar um inimigo político do seu país, ou um cara que ganhou uma guerra e fudeu com o seu país, ou o seu vilarejo, que seja, você vai demonizar ele, e uma das formas utilizadas naquela época era dizer sim que o cara tinha pacto com o diabo, era dizer que o cara era vampiro, ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque as pessoas tinham muito crença de que o diabo era mau e de que Deus era bom, e que esses monstros todos, eles eram, na verdade, servos de Satã, né?
Então, por conta disso, se você queria que alguém fosse deposto ou que ele fosse malquisto pela população em geral, você metia o diabo ali, né, junto com, né, a trupe, né, de influenciadores do cara. Então, vamos lembrar que esse vampiro que bebe sangue é folclore, né? Vocês não vão encontrar pessoas que os dentes vão crescer e aí ela vai morder o pescoço de alguém e vai chupar o sangue da pessoa. Não, isso não existe. Existem rituais que as pessoas utilizam sangue, etc. Mas não é dessa forma. Ninguém bebe o sangue de ninguém para sobreviver e permanecer jovem, ou toma banho com sangue. As pessoas tomavam banho era com leite de cabra, entendeu? Só que aí é muito mais maneiro você falar sangue, né? Pô, tomar banho de leite. Isso daí parece até coisa de porn e vídeo. Então o que rola? Já sabemos que esse vampiro folclórico não é o tipo de vampiro que vamos falar aqui. A gente vai falar do Psyvamp, ou vampiro energético, ou vampiro psíquico, ou simplesmente vampiro de influência, ou o que seja, né? Ele é o quê? Ele é um vampiro que ele não vai sobreviver de absorver energia de ninguém, porque assim como você, ele é um ser humano, um homem, uma mulher, o que seja, e ele por si só ele já cria a própria energia dele para permanecer existente nesse plano, ou seja, ele é vivo, ao contrário do vampiro folclórico, sanguíneo, que ele tá morto. Então por conta disso ele tinha que drenar a vida de outras pessoas. Já o vampiro psíquico ou vampiro energético, né, as pessoas acreditam que ele ainda tá vivo, sim, então ele não precisa drenar a energia de pessoas. Porém, o que ele faz? Ele é uma espécie de encosto, certo? Que ele fica próximo de uma pessoa para tentar absorver a frequência energética daquela pessoa, ou tentar moldar a sua própria frequência energética, imitando, né, fazendo uma duplicata da frequência energética de uma outra pessoa. Já falamos muito deles aqui, principalmente nos Occultcasts de bar, porque todo mundo conhece uma pessoa que é vampiro energético de bar. Tá todo mundo feliz na mesa do bar, aí um desgraçado começa a chorar, e aí ele já chama alguém pra abraçar ele, aí a pessoa que abraça ele também fica triste, e aí quando vê a festa acabou, aí começa a tocar Xuxa e vai todo mundo pra casa porque a festa acabou, porque o cara bebeu demais e começou a chorar muito. Esse cara é um vampiro? Sim, por um aspecto, não pelo fato dele ficar triste, porque ficar triste todo mundo fica. Ele é considerado um vampiro porque a frequência de tristeza e desgraça da energia dele consegue se expandir ao ponto de modificar a frequência energética de outras pessoas. Ele não está se alimentando da energia de outras pessoas, ele está expandindo a sua presença, tentando copiar, em alguns casos, a frequência energética de pessoas que estão felizes para que ele se sinta um pouco melhor. Porém, no processo, ele acaba modificando a frequência energética das outras pessoas, infectando elas. Por isso que muita gente considerava o vampirismo energético como uma doença, uma coisa que a pessoa não controla. Porém, alguns relatos dizem que sim, a pessoa controla quando ela quer fazer isso ou não, e aí já nasce o vampiro trevozinho. Mas algumas pessoas, por considerar apenas uma doença, ou seja, uma anomalia energética do corpo, né, energético da pessoa, lembrando que a gente está citando sempre no grupo que temos 3 corpos, o mental, o físico e o energético ou espiritual. Então isso seria uma anomalia. Algumas pessoas direcionam a anomalias de chakra, porque teoricamente os chakras, eles, para espalhar a energia pelo corpo, eles giram em uma direção, e quando eles giram de forma contrária, a pessoa ela acaba praticando o vampirismo inconscientemente. Ao invés de expandir a própria energia no corpo, ela tenta drenar, puxar a energia dos outros, sendo que ela não se alimenta daquilo, ela só é um buraco que vai trazer aquilo e ela vai ter que botar para fora, certo? Mas aí já são vários conceitos que podem ser levados. O que a gente está levando aqui é que essa pessoa ela tem uma área energética expansiva e a frequência energética dela é maculada, é maldita, e por conta disso, quando as outras pessoas entram em contato com essa que tá ferrada, elas acabam se sentindo mal também. Isso seria um vampiro psíquico. Por quê? Porque ele está afetando a psique das outras pessoas, o psicológico de outras pessoas.
e pode ser sim considerado uma doença. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem controle sobre aquilo e existem gatilhos que podem fazer com que aquilo aconteça. O clássico gatilho de pessoa assim que, como meu irmão chama, asa negra, sacou? O principal gatilho é a utilização de qualquer tipo de substância que vai mudar o humor dela. Pode ser álcool, pode ser alucinógeno, pode ser o que for, certo? Às vezes até uma música já faz com que a pessoa, do nada se transforme do 100 pro -2 e comece a ter uma energia, uma frequência energética negativa que afeta as outras pessoas. Ela logo vai chamar alguém de meu querido, vai abraçar essa pessoa e alugar ela durante a noite inteira, falando das pendengas da vida dela ao ponto de deixar as pessoas ao redor tristes até a festa acabar, certo? Lembrando que isso daí é um quesito bem pequenininho que eu tô citando, a gente tem várias outras formas de enxergar esse tipo de problema, mas óbvio, esse podcast é curto, a gente já tá passando dos 10 minutos e a gente só deu uma introdução sobre isso. Talvez numa palestra mais longa ou na aula mesmo do grupo a gente fale mais sobre essas criaturas e como elas funcionam. E onde entra a observação, que foi o exercício passado nisso? Cara, a observação ela serve não só para que você encontre as pessoas que têm esse tipo de vibração negativa, como você perceber se é você que está com esse tipo de vibração negativa e influenciando as pessoas ao seu redor. Uma coisa que a gente normalmente aprende logo no começo, quando está praticando, estudando ocultismo e magia, é verificar tudo ao nosso redor, certo? O ambiente, as pessoas, os animais, as plantas, os cheiros, tudo. É uma meditação constante que a pessoa vai fazer e isso vai fazer com que ela consiga sentir e às vezes até enxergar a influência do mundo externo no corpo dela. E por conta disso ela vai poder definir quais seriam as melhores defesas ou rituais que ela tem que fazer para se proteger disso. Então ela vai saber se ela precisa fazer um amuleto, se ela precisa fazer uma tatuagem, se ela precisa tomar um banho de descarrego, se ela precisa carregar alguma coisa com ela para proteger, se ela precisa fazer uma evocação de uma entidade de proteção e coisas do tipo. Porém, a observação também funciona de dentro para fora. Vocês têm que, antes de começar a observar o mundo externo, observar vocês mesmos. Qual é a frequência energética que vocês têm e como ela vai afetar o mundo ao seu redor. Eu sempre cito aqui o clássico dia que você dá aquela bela trepada na noite anterior e tu acorda dando bom dia até para poste, certo? Nesses dias é muito fácil você perceber que você está muito ativo, que você está muito simpático e que você está exalando uma energia boa. Inclusive as outras pessoas ao seu redor, elas olham para tua cara e elas falam: tu trepou ontem, né? Todo mundo percebe. Só que você pensa comigo: mas então eu posso manter esse tipo de frequência energética o tempo todo? Até pode, só que se você fizer isso, você vai estar saindo do seu comum. A não ser que você tenha aquele entusiasmo diariamente causado por algo que você gosta muito, você vai estar simulando aquilo. E isso você não consegue fazer por muito tempo, porque é muito cansativo e você tem que ter um controle muito grande da frequência que os seus chakras vão gerar para espalhar a energia nos lugares certos, para você ter aquela sensação de bom dia a dia para todo mundo, todos os dias, o tempo todo. Os budas, as pessoas que meditam pra caralho, eles, por ficar lá só trabalhando na sua própria mentalidade e frequência energética, eles conseguem manter esse sentimento por mais tempo. Tanto que quando as pessoas falam com algum guru ou coisa do tipo, elas sempre citam a questão de: quando eu estava perto dele eu sentia uma paz. Sempre que eu ia lá eu sentia uma paz. Por quê? Aquele cara, ele, graças à meditação dele e às práticas dele, ele, inclusive a alimentação, posicionamento e todas as outras coisas que a gente citou um pouquinho lá no grupo, ele faz com que a frequência energética dele emane aquela paz de Buda que eles tanto procuram.
E isso por si só já acalma as pessoas ao redor dele. Por isso que não é tão fácil você ver alguém tendo um ataque de raiva contra um yoguin qualquer da vida, certo? Então o que rola? Vocês vão fazer esse exercício de observação e todo mundo encarou como seria um exercício para você olhar o mundo. Só que vocês também vão olhar para dentro de si e o que está saindo de vocês, certo? Para quê? Para que vocês consigam encontrar a própria frequência energética padrão de vocês. Por quê? A frequência energética de vocês ela vai mudar de acordo com as coisas que acontecem na sua vida, seja no seu físico ou seja no seu mental. Então sim, um dia que você tiver com as contas atrasadas, com o pagamento atrasado, sem muita perspectiva de que as coisas vão melhorar, a sua frequência energética vai se modificar para pior. As pessoas não ficam melhores com problemas, a não ser que você seja uma pessoa muito, muito confiante e você acredita que os problemas vêm para te testar, para te mostrar que você é melhor e etc. Então percebam que a frequência energética de cada pessoa vai depender e muito do que está acontecendo na vida dela e não será constante em momento algum. Ela pode sim ter um padrão que é do dia a dia. É tipo a frequência energética de segunda-feira, entendeu? Segunda-feira você sempre tá ali, aquele dia meio bunda, que você faz sempre o que você sempre faz, pega sempre o mesmo ônibus, fala sempre com as mesmas pessoas, come sempre a mesma comida. Aquela frequência ali que você faz no dia a dia pode ser considerada a sua frequência energética padrão, a que você exala e a que as pessoas têm a impressão logo que te conhecem, ou seja, você sempre está mandando aquilo para outras pessoas. Porém, a gente sabe que vai chegando uma sexta-feira, a frequência muda, às vezes no final de semana já mudou bastante. Então, eu quero que vocês observem isso, certo? Durante essa semana. Bom, continuando, e esse exercício, no caso de visualização, certo? Seja da sua energia quanto da energia externa, vai obviamente influenciar na sua percepção quando você encontrar um vampiro psíquico. Obviamente, quando vocês encontrarem um vampiro sanguíneo, a minha dica é que corram, porque teoricamente essa porra não existe. Mas o vampiro psíquico, vocês vão encontrar muitos deles na vida de vocês e vão inclusive poder definir quem realmente tem aquilo como padrão, ou seja, pode ser considerado uma doença ou uma anomalia energética daquela pessoa, e quais pessoas só têm aquilo em determinados momentos, certo? Então vocês vão poder perceber que vocês podem inclusive ajudar um vampiro psíquico, porque às vezes ele está sendo influenciado por alguma coisa e por conta disso a frequência energética dele está absorvendo ao invés de expandir, né, o que seria normalmente, e a área dele de presença está sugando, né, alterando a frequência energética das outras pessoas. Mas vamos parar por aqui porque a gente já vai bater os nossos 20 minutos. Então não esqueçam, né, que o nosso grupo de estudos é na quarta-feira, 22 horas, 1 horinha de aula, mais 1 hora de debate. A semana inteira nós debatemos sobre o conteúdo que a gente fala tanto no grupo de estudos quanto no grupo do WhatsApp aberto. Então se você gosta, quer participar, vê se é a tua praia, não esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é por lá que a gente fala todo santo dia, o dia todo. Certo? E lembrando que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece que a gente recebe doações tanto pelo Apoia-se quanto pelo Pix. O Apoia-se você pode doar de 5 a 50 reais, é doação, você doa quantas vezes você quiser. Porém, se você participar do Apoia-se mensalmente, você já ganha o direito de participar dos grupos de estudos que são pagos. Então a galera do Apoia-se, eles, por apoiar mensalmente, já tem direito de entrar nos grupos de estudo que são mensais, certo? Já a galera do Pix, vocês podem doar o quanto vocês quiserem, certo? O nosso Pix é imperiumfortuna@gmail.com, tá aqui na descrição para vocês. Doa o quanto quiser, manda mensagem, pede matéria e tal. Se doar a partir de 5 reais, você já tem direito a pedir um tema para um podcast, certo? Se não puder doar, não tem problema.
comenta, compartilha, chama o coleguinha, se inscreve no nosso canal do Spotify, tá crescendo pra caramba. Quanto mais a gente crescer lá, mais o nosso podcast alcança a galera, certo? Então, tenham cuidado com o beijo do vampiro, continuem observando tanto a vocês quanto ao ambiente ao redor de vocês, e amanhã a gente continua com a nossa aula. Esse debate a gente deixa para agora, terça-feira, no grupo do WhatsApp. Então, valeu, galera. Até a próxima. Fortuna.